paz do Senhor, meus irmãos. Então, como nós tínhamos proposto no grupo, de darmos a continuação do nosso curso de Antioquia, a matéria sobre os evangelhos. Então, nós, devido ao tempo, devido à condição de hoje, né, nós combinamos de fazer a nossa aula aqui pela plataforma, né, pela plataforma do YouTube. Então, nós, durante essas 2 semanas, 2 encontros que nós tivemos, nós fizemos uma base ali do contexto histórico, político, social, dos evangelhos, como estava o mundo para que o evangelho, né, pudesse chegar até nós, como é que estava todo aquele cenário. Por exemplo, nós falamos na última aula, né, que o mundo estava preparado para receber Jesus Cristo. Então, agora dando continuidade a isso, na última semana também falamos um pouco sobre cada um dos evangelistas, né? Falamos um pouco sobre Mateus, Marcos, Lucas, um pouco sobre João, ali na divisão entre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Nós ponderamos também que o evangelho segundo Mateus, ele é direcionado aos judeus, o evangelho segundo Marcos direcionado a romanos, de Lucas ele é direcionado aos gregos, e o evangelho segundo João ele é direcionado à igreja. Nós também falamos um pouco sobre a questão de Marcos ter sido o primeiro evangelho escrito. Falamos também que Mateus e Lucas eles vão ter Marcos como a base para os seus evangelhos, né? Então nós falamos sobre tudo isso nas últimas aulas, e hoje nós vamos ser mais específico em cada um dos evangelhos. Os irmãos me perdoem, eu não estou acostumado ainda com a plataforma, né? Tenho posto poucos vídeos aqui no canal, mas com o tempo a gente vai se adaptando melhor aí para usar essa ferramenta que é muito boa, né? Ela nos aproxima, né? Então, meus irmãos, na lição 5, nós vamos começar a falar sobre cada um dos evangelhos. Nós vamos começar no evangelho segundo escreveu Mateus. Vejam que nós não estamos naquela ordem, né, que Marcos foi o primeiro dos evangelhos, mas por uma questão das nossas Bíblias trazer o evangelho segundo Mateus como o primeiro, então nós vamos seguir essa ordem, mas sempre lembrando que o primeiro evangelho que foi escrito foi o de Marcos, né? O evangelho de Mateus, tem um pensador aqui na página inicial aqui da lição 5, ela vai trazer uma frase de Buckner Trawick. Esse homem, esse teólogo, ele vai dizer o seguinte: o mais importante livro que jamais foi escrito, se referindo ao evangelho segundo São Mateus. Este evangelho segundo São Mateus, que ele é direcionado para os judeus, ele vai apresentar Jesus como o rei dos judeus, né? Nós falamos um pouco sobre isso numa das aulas, que havia um cenário todo montado para a espera do Messias. A nação de Israel, desde lá de quando, na saída do Éden, quando Deus vai prometer um que pisaria a cabeça da serpente, depois passando por todos os patriarcas, pelos reis, pelos profetas, todos anunciavam a vinda de Jesus. E ele era o esperado para a nação judaica. Então, havia um consenso entre os judeus que aquele Messias ele viria como um Messias de guerra, como um homem de guerra, e Mateus ele vai apresentar a chegada desse Salvador. Claro que não nos moldes que os judeus esperavam. Então houve muita decepção entre aqueles discípulos, entre aqueles homens de Israel, porque o Salvador que veio não é aquele que eles esperavam, ou naqueles moldes que eles esperavam. E Mateus ele vai ser o primeiro que vai apresentar a história de Jesus para os judeus. Passando por este livro, o livro de Mateus,
nós vamos ver algumas peculiaridades que vai trazer a ideia de que o livro de Mateus só pode ter sido escrito para judeus, porque tinha algumas questões muito peculiares. Mateus, como nós já falamos em outro momento na aula, ele era um cobrador de impostos, né? Uma pessoa que sofria bastante de preconceito por parte dos judeus. Lembra que nós falamos que era um judeu que cobrava imposto de judeu para entregar para romanos. Então ele passava por umas situações, né, de bastante preconceito, ou até mesmo um conceito, né? Pois ele fazia de fato essa profissão, esse ato de cobrar de judeus para entregar para romanos. Então ele era uma pessoa bastante excluída, digamos assim, daquela sociedade. Então Jesus ele passa ali pela coletoria, né? Nós lemos isso na última aula. Jesus olha para ele e diz: vem, né? E ele levanta ali, larga tudo que estava fazendo e foi seguir a Jesus. Então Mateus ele está dentro desse contexto. Ele, como o escritor aqui está falando, né? Um dos livros mais importantes. Por quê? Porque é o livro que vai apresentar Jesus para o mundo. Mas os irmãos lembram que quando nós falamos um pouco de Marcos, do Evangelho segundo Marcos, também foi falado sobre isso, né? Um outro pensador, se não me engano, um teólogo chamado, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele também vai apresentar Marcos como o livro mais importante da história, né? Por ser o primeiro. Mateus também vai receber esse título do livro mais importante da história, porque é o livro que apresenta o Salvador do mundo, né? O Salvador Jesus Cristo. Continuando então aqui, meus irmãos, nós vamos ver algumas peculiaridades no livro. Eu estava fazendo uma leitura do livro de 2 São Mateus e nós vemos muitas questões, assim, muitas profecias sendo referidas. Muitos textos, aqui eu marquei Mateus 1:23, Mateus 2:6, Mateus 2:15, Mateus 2:18, 2:23, 3:3, 4:15. Então são bastante textos em que vai fazer referência aos profetas. Naquelas, olha, aconteceu tal ato para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então, essas características trazem somente ao povo judeu, né? Porque os outros povos nem sabiam quem eram esses profetas, nem sabiam que tipo de profecias eram essas. Então Mateus ele vai trazer essa peculiaridade. Também Mateus vai apresentar Jesus como o leão da tribo de Judá. Então, só em falar da tribo de Judá, a gente já localiza somente para judeus este assunto. Então, durante essa aula de hoje, nós vamos fazer referência às divisões desse livro de Mateus. Qual a importância dele, qual o objetivo, como ele é dividido. Então aqui nós vamos seguindo adiante, meus irmãos. Quando fala sobre autor, datação e data, né? Quanto à questão da autoria, em nenhum momento do livro, Mateus ele vai requerer essa autoria para ele. Em nenhum momento ele fala sobre que ele tenha sido o autor deste livro. Mas os pais da igreja, eles vão atribuir a Mateus, né? Não há dúvida sobre a autoria. Por exemplo, se nós podemos citar aqui o Didaquê, que nós já vimos alguma coisa na aula passada, os próprios pais da igreja, eles consideram Mateus como o escritor deste evangelho, tá? O Didaquê, meus irmãos, eu vou até colocar aí uma imagem, se não conseguir colocar aqui na tela, nós vamos colocar no grupo o que significa o Didaquê. Até surgiu uma pergunta, acho da irmã Letícia, ela fez uma pergunta: o que é o Didaquê? O Didaquê é um termo grego clássico que significa doutrina, do ensino, instrução,
E ele vai ter um outro nome, o Didaquê, a instrução dos 12. Depois que os 12 apóstolos, né, eles tinham alguns escritos, e esses escritos foram reunidos num compêndio, digamos assim, e ali no primeiro século eles tinham esses registros dos 12 discípulos, né? Acho que 11, Judas não está nesse contexto, mas os escritos desses discípulos a respeito de Jesus. Então isso que vai trazer a doutrina da igreja primitiva. Quando é citado ali Atos dos Apóstolos, vai dizer ali, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina dos apóstolos era tudo aquilo que esses homens receberam de Jesus como ensinamento para a doutrina, para o ensino deste novo grupo, dessa nova religião, desse novo modo de vida que estava surgindo a partir de Jesus Cristo. Então eles vão colocar isso num documento, essa doutrina num documento, que é chamado de Instrução dos 12, ou Didaquê. Ele tinha 16 capítulos, esse Didaquê tinha 16 capítulos, até eu vou colocar a imagem, até tem para vender aí na CPAD, se não me engano tem, eu vou colocar a imagem aí para os irmãos que tiverem o interesse, tá? Então, o Didaquê, os escritos de Inácio, os escritos de Justino, mártir, todos esses, eles traziam, eles davam autenticidade que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito por Mateus. Eu até tenho uma obra aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, sem atrapalhar. Ela vai estar virada, mas espelhada talvez, a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Esse livro aqui também, o Eusébio de Cesareia é um dos pais da igreja, e ele vai dar autenticidade à autoria de Mateus ao evangelho que leva o seu nome, tá? Este livro ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Os irmãos lembram bem que é uma data muito importante para nós que estamos estudando os evangelhos, o Novo Testamento. Nós temos que ter em mente que no ano 70 depois de Cristo houve a destruição de Jerusalém. Então, consideramos que Marcos tenha sido escrito entre 62 e 63 a.C. Se Mateus ele foi baseado no Evangelho de Marcos, lembra que Marcos ele é baseado nos ditos de Pedro, né? E Marcos e Mateus e Lucas vão ser baseados nos escritos de Marcos. Então, mais ou menos 65, 66 depois de Cristo é mais ou menos a datação do livro escrito por Mateus, o Evangelho segundo São Mateus. Nós podemos ver aqui também que a grande frequência de citações e alusões feitas a Mateus, encontradas no Didaquê e nos escritos de Inácio, Justino mártir e outros escritos, prova sua antiguidade e seu uso muito difundido. Os pais da igreja, esses homens agora que nós citamos aqui, o Justino mártir, porque ele foi martirizado, tá? Inácio, e entre outros, tem também aqui o Eusébio de Cesareia. Esses homens eram os pais da igreja ali que eles surgiram após nosso querido amigo, né, Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna ele dá início aos pais da igreja, esse período que vai durar entre o segundo e terceiro século depois de Cristo, e nesse período é que surgem esses homens aí. Até o Didaquê, ele vem dessa época, ele sai do século I até o século II, depois de Cristo. Então eles vão estruturar a fé da igreja, a doutrina da igreja, os preceitos dessa nova igreja. Então esses homens são muito importantes, ali o Irineu, o Justino, nós podemos citar vários, Irineu, Eusébio, o próprio Policarpo de Esmirna. Então são muitos os pais da igreja que vão dar fundamentação a este evangelho que
surgiu a partir dos escritos dos evangelistas. Então eles vão, né, estruturando as cartas paulinas também, vão dar corpo a essa doutrina para formar aquilo que nós pensamos e entendemos ser os ensinos de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, continuando aqui, agora já na parte 2 aqui, Mateus 1. Mateus 1 aqui não é o capítulo, mas é a primeira parte, digamos assim, é a divisão do livro. O livro de Mateus, ele vai começar com uma parte introdutória, onde fala da genealogia, até o capítulo 4 e verso 2, nós vamos pegar aqui o início, né? O início do Evangelho segundo Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus, né? Conta toda a genealogia, e aí é uma outra característica que dá credibilidade ao fato de Mateus ser o escritor. Por quê? Porque é muito detalhado essa questão da genealogia. E nós podemos ver aqui que em certa passagem vai dizer assim, ó, que são as gerações de Abraão a Davi são 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia são mais 14. Então ele é muito ligado aos números, né? Isso é uma característica de Mateus por ser cobrador de impostos, tá? Então ele começa falando sobre a genealogia de Jesus, ele vai narrar o nascimento de Jesus, vai narrar também a saída da família de José, Maria e Jesus, quando eles saem da Judéia e vão para o Egito, né, até que morresse Herodes, e aí depois que Herodes morre, eles voltam, o anjo aparece lá para José e Maria lá no Egito. Jesus tinha cerca de 4 anos, mais ou menos, nesta época, e aí diz, olha, aquele que te perseguia já morreu, então pode voltar. Então, é bem interessante que nessa passagem vai fazer referência a uma profecia, né, que do Egito chamei o Salvador, né? Então ele volta do Egito e vai viver nesse primeiro período na Judéia. Então até o capítulo 4 e verso 12, Jesus ele vai viver na Judéia, depois ele sai da Judéia, já no capítulo 4, né? O capítulo 4, ele é após a tentação, né? Ele é a tentação no deserto ali, tinha sido batizado por João, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Depois diz o relato de Mateus que o Espírito do Senhor levou ele até o monte para ser tentado, e ali ele foi tentado pelo diabo, e ele vence a tentação pela palavra. Ele vai citando as passagens bíblicas, o diabo também cita, mas ele vai mostrando um conhecimento da Bíblia que tinha ali, que era a Taná. Então ele vai dizer, olha, nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele vai trazer toda ele vai vencer essa tentação pela palavra. E aí no capítulo 4 e o verso 12, essa passagem que nós estamos nos referindo, vai dizer assim, ó, e deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade muito importante, porque é onde Jesus vai desenvolver todo o seu ministério, né? Ele só vai sair de Cafarnaum, só vai sair da Galileia lá em Mateus capítulo 19. Então a maior parte da vida ministerial de Jesus, ela é desenvolvida ali na Galileia, principalmente na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum significa a casa de Naum, do profeta Naum, e ali, diz os historiadores, né, os pesquisadores, vão dizer que ele vai habitar na casa dos primos dele, né? Diz que Zebedeu, ele tinha um parentesco com José e Maria, e Zebedeu é o pai de João e de Tiago, né? Os filhos de Zebedeu, lembra dos Barneves, né? Os filhos do trovão, que eles são chamados ali. Então ele tem esse parentesco, que ele vai morar ali em Cafarnaum, na Galileia. E todo o ministério de Jesus é desenvolvido na Galileia, até o final quase, né? Então aqui nós temos
na continuação, o ministério na Galileia, falar um pouco sobre esse ministério, né? Mateus, ele é mais impressionista que detalhista. Isso é um fato interessante, meus irmãos. Ele não entra nas minúcias das descrições. Eu falei agora há pouco que ele traz essa questão dos números, mas aí pela questão da profissão de Mateus, que ele era um cobrador de impostos, então ele vai ter essa peculiaridade com números. Mas ele não vai trazer muitos detalhes, como nós achamos no livro de Lucas e Marcos. E nós falamos isso, acho, em algum momento da nossa aula, que Mateus ele não dava números, detalhes sobre acontecimentos. Ele falava no geral, ele não era tão detalhista, né? Ele pinta com um pincel mais grosso, ou melhor, mais largo. É uma boa explicação, né? Ele não dá detalhes. Ele vai contar uma história porque os judeus ele não se preocupa muito com detalhes. Não é que nem os gregos, né? Os romanos, que eram mais detalhistas. Os judeus já querem o fato, querem a ação, né? Nós falamos um pouco sobre isso. Então, a partir do momento que ele está na Galileia, ele vai desenvolver o seu ministério. Ele começa a partir do Sermão do Monte. Os capítulos 5, 6 e 7 é o momento que existe um agrupamento, as pessoas se reúnem em volta de Jesus e ele vai começar a falar sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma das passagens mais interessantes da vida de Jesus, onde ele vai falar sobre algumas mudanças de atitude. Algumas mudanças de atitude. Por exemplo, e nós já falamos isso em algum momento das nossas aulas, né? Que ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Ele começa falando, olha, bem-aventurado os fracos, né? Os humildes, os mansos. Então ele vai trazer algumas características dessa nova aliança. Por quê? Até aquele momento se tinha uma visão do Antigo Testamento, do povo de guerra, né? Um povo que conquistava os lugares. Agora o Evangelho ele vai trazer uma visão nova. Ele vai trazer, tanto que a gente vai lembrar daquelas passagens que nós citamos nas aulas, né? Quando Jesus vai dizer, olha, lembra o que foi dito aos antigos, não matarás, não adulterarás. E aí eu sempre faço aquela brincadeira, né, que as pessoas, alguns vão, olha, vai aliviar. Não, ele dá mais uma apertada. Ele vai trazer algo novo. Ele vai tirar o legalismo da lei. Né? A lei, ela é legalista. Então Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que as pessoas entendam o objetivo dessa lei. Não somente cumprir. Saber que dentro dessa lei existe algo moral. Existe algo no coração das pessoas para que elas não façam, né, conforme ou discordar da lei. Então, esse é o que Jesus fez, né? Então, ele vai passar aqui na página... Eu não tenho as páginas, meus irmãos. Eu até falei para os irmãos sobre aquela situação que as minhas páginas é número 100 e 101, né? Todas. Mas aqui no ponto 2.2, a mensagem em 10 partes, né? Ele faz uma divisão da mensagem ali do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, os padrões morais, os motivos religiosos. Por exemplo, dos motivos religiosos, ele traz aquela ideia dos fariseus, né? Que os fariseus eles davam suas ofertas, tocando trombeta, ou eles oravam nas praças para que as pessoas vissem que eles estavam orando, ou quando jejuavam, eles vinham com o rosto transfigurado, para mostrar que estavam jejuando. E aí Jesus mostra, não é assim que se faz, né? Daí quando tu for dar esmola, que a tua mão direita não sabe o que a tua mão esquerda está ofertando. Ele vai trazer uma ideia de que faça com o coração, não faça para os outros ver. Então é muito interessante o ensinamento que Jesus traz, né, a diferença. Ele vai falar sobre a adoração a Mamon, os cuidados temporais, o discernimento social, os encorajamento, o resumo numas sentenças alternativas. Dentro das alternativas, ele vai trazer sempre dois caminhos.
né? Ele vai trazer o caminho largo e o estreito, as duas portas, a larga e a estreita, o destino, a vida e a destruição. Ele vai trazer uma dicotomia, fazendo menção ao livre-arbítrio que o homem tem, né? Ele vai apresentar os dois caminhos, mas quem vai decidir qual caminho vai seguir é o homem. Então Jesus, ele vai, através desse sermão do monte, ele vai mostrando todas essas características da salvação, do plano de salvação que está em Jesus agora. E aí nas advertências finais, ele vai falar sobre os falsos profetas, né? Sobre o falso fundamento, a falsa profissão de fé. Então tudo isso está dentro do Sermão do Monte, ali capítulos 5, 6 e 7. Até os irmãos que se não leram, porventura, se nunca se depararam ali, pararam um tempo para ler sobre o Sermão do Monte, façam isso, irmãos, façam isso, que é muito interessante. Saindo ali do Sermão do Monte até o capítulo 7, nós vamos entrar no capítulo 8, 9 e 10, que são os capítulos dos milagres. É onde Jesus vai começar a realizar milagres, né? Então está contido ali nesses 3 capítulos uma série de milagres, o número de 10 aqui, que o autor do livro coloca, especifica. Então vai ter a purificação do leproso, o servo do centurião, que vai ser curado de uma paralisia, a sogra de Pedro, que vai ser curada de uma febre. Então ele vai fazendo uma caminhada de 10 milagres. E esses 10 milagres, irmão, claro que não foram só esses 10 milagres que Jesus fez. Esses foram os contabilizados, os anotados. Teve muito mais, Jesus fez muito mais milagres. Mas dentro desses 10 que Mateus fez questão de escrever sobre eles, tem uma divisão muito interessante. O 1, 2 e o 3, ele fala de moléstias físicas funcionais que acometem o corpo inteiro. O primeiro ali é um leproso. O leproso é a pele toda, né? O servo de centurião é uma paralisia. A sogra de Pedro é uma febre. Era algo funcional, todo o corpo. Passando esses 13 milagres, no capítulo 8 e 23, 27, muda a situação. Ele vai ter um milagre realizado no reino natural, quando Jesus vai parar a tempestade, vai acalmar a tempestade, acalmar o vento. Então, primeiro ele vai atuar, eu quero que vocês pensem nisso comigo, meus irmãos. Primeiro ele vai atender as moléstias físicas, funcionais de cada ser humano no corpo inteiro, no geral. Depois ele vai para o reino natural. O quinto milagre que ele realiza ali é a cura do endemoniado de Gadarenos. Este milagre, ele vai mostrar Jesus como um domínio sobre o reino espiritual também, né? A tempestade como reino natural, os endemoniados ali de Gadareno como um reino espiritual, e a cura do paralítico, ele vai dizer para o paralítico, olha, vai lá e diz que, vamos até ler aqui, ó, capítulo 9, verso 1 a 8, ele vai trazer uma ideia de uma pergunta que Jesus vai fazer antes de curar ele. O que Jesus vai perguntar aqui? Ó, capítulo 9, verso 1. Ele vai dizer assim, ó, quando aquele homem que está entrando no barco passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Então traz uma nova característica de Jesus, que além de curar moléstias físicas funcionais, além de ter um domínio sobre o reino natural, além de ter um domínio sobre o reino espiritual, agora ele vai ter um domínio sobre o reino moral. Ele consegue perdoar pecados. E isso para aquele povo era algo, né, absurdo, né? Quem é esse? Tanto que eles vão dizer ele, quem é esse que até o mar obedece, os ventos lhe obedecem? Passando ali a parte do sétimo milagre, o sétimo, o oitavo e o nono, são doenças locais, né? Vai falar da mulher com uma hemorragia, a ressurreição da filha do chefe, né? Que ela estava, que também era algo local, uma doença local,
a cura dos 2 cegos. Então, vai trazer muito essas características. A cura do mudo também, que é uma característica. Então, um é mudo, outro é cego. São pontos, né? A cegueira nos olhos, a surdez dos ouvidos. Então, são pontos essenciais. Então, Jesus ele vai trazer toda essa questão da cura, né, das moléstias, doenças locais, reino natural, espiritual, tudo dentro desses 10 milagres. Vamos seguir aqui, meus irmãos, senão a gente vai acabando não tendo tempo para terminar a nossa lição. As 10 reações ali, depois, no ponto 2.4, vai mostrar a partir do capítulo 11 ali até o capítulo 18, as reações das pessoas relacionadas aos milagres que Jesus fazia. Então ele vai falar aqui, por exemplo, que os fariseus e saduceus ficaram inflexíveis ao que Jesus fazia. Já Herodes foi pouco inteligente. Os escribas de Jerusalém foram irreconciliáveis. Os apóstolos, reconhecimento. Então, cada um teve uma reação diante dos milagres, das obras realizadas por Jesus. Então, continuando aqui, no capítulo 19, então nós passamos ali até o capítulo 18, né? Quando chega no capítulo 18, Jesus vai voltar para a Judéia. Ele sai, lembra que eu falei que lá no capítulo 4, depois da tentação, ele vai para a Galiléia, vai realizar todo o seu ministério e aí ele volta para Jerusalém, dentro da Judéia, onde ele vai narrar, Mateus vai narrar a fase final do ministério de Jesus. O capítulo 19 ele começa com a expressão, né? E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a partir desse ponto, a história de Mateus muito naturalmente se constrói ao redor de 3 desenvolvimentos sucessivos: a apresentação, a crucificação e a ressurreição de Jesus. A apresentação. Por apresentação, queremos naturalmente indicar a apresentação pública de Jesus. Né? Como é que ele se apresenta, como é que ele se apresentou para Jerusalém? Ele já tinha um certo conhecimento, porque já chegou a Jerusalém que havia um homem que saiu da Judéia, foi para a Galiléia e começou a realizar milagres que não havia ninguém que realizava milagres como ele. E agora ele volta para Jerusalém. Né? Dentro de Jerusalém ele já sabia o que aconteceria, tanto que ele vai profetizar ali, né, sobre os acontecimentos que seriam. Essa chegada, ela está dividida em 4 aspectos, né? A viagem para a cidade, a entrada na cidade, a oposição na cidade e o discurso no Monte das Oliveiras. 4 aspectos são especialmente destacados para chamar a atenção, né? Primeiro, o Senhor em sua viagem para Jerusalém previa o resultado de sua presença determinada, antes mesmo de chegar aos portões. Ele já sabia o que aconteceria ali, tanto que alguns discípulos, olha, não vai, mestre, né? Não vai, mas era necessário que ele fosse até Jerusalém para que se cumprisse a palavra, né? Que ele tinha que morrer por nós, para a salvação de muitos. Segundo, ele vai falar sobre a sua entrada triunfal. Lembra, os irmãos, que ele vai entrar sobre um jumento, né? Tanto ele vai ali, essa entrada sobre um jumento, ele vai cumprir uma profecia lá do profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 9, que diz: ó, dizei, ó filha de Sião, eis que aí vem o teu rei, humilde, montado um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Lá em Zacarias 9:9 vai trazer esse texto. Então ele vai entrar em Jerusalém montado sobre aquele jumentinho, né? O terceiro ponto, nos sinistros conflitos de então, se seguiram na cidade, entre Jesus e os partidos judeus. Lembra dos partidos judeus, né? Ele vai ter alguns conflitos, porque aquela religiosidade que se empregava ali em Jerusalém, principalmente por conta dos fariseus e dos saduceus, ela muito tinha se afastado daquilo que a lei
os profetas, os escritos traziam. Então eles colocavam um jugo muito grande sobre as pessoas. Então Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele vai trazer este evangelho, as boas novas, né, de salvação para todos. Ele vai trazer uma nova visão daquilo que os fariseus tinham distorcido, né? Quando eles falavam, traziam muito a lei era muito rígida, né? E ao mesmo tempo hipócrita, porque a partir do momento que eles seguiam a lei, eles deixavam de lado a parte moral da lei e seguiam somente a lei escrita. E aí Jesus ele vai entrar em Jerusalém, tanto que ele vai nessa ocasião tirar ali expulsar aqueles homens que estavam ali fazendo comércio no templo, todas aquelas questões ali Jesus vai fazer, e dentro dos seus discursos ele vai sempre se dirigir aos fariseus como aqueles hipócritas, como aqueles homens que se mostram serem uma coisa, mas na verdade não são. Então, na quarta parte, aqui na profecia feita por Jesus no Monte das Oliveiras, sobre as coisas que deveriam acontecer, devemos ver antes de qualquer outra coisa que ela foi pronunciada fora da cidade, por um Cristo que agora se afastara e que os acontecimentos previstos se deviam ao fato dele ter sido rejeitado. Então aqui na parte final aqui da questão da apresentação de Jesus, né? Ele vai falar aí sobre a importância do Cristo que está chegando ali em Jerusalém, que vai ser entregue à morte por aquelas pessoas ali, mas que iria voltar, né? Iria voltar. Então faz referência, por exemplo, ao texto de Mateus 24, que é um texto escatológico, que vai mostrar, olha, que esse corpo aqui, que vai ser, esse templo, ele vai ser destruído, mas em 3 dias ele vai voltar. Então traz todas essas ideias, que as pessoas estavam pensando que ele estava falando em destruir o templo, mas não, ele estava falando do seu corpo, que iria morrer, mas ressuscitar depois do 3º dia. Então, meus irmãos, na parte 3 aqui, ou melhor, na 3.2, dentro desse texto, primeiro a apresentação, a segunda é a crucificação. No capítulo 26 e 27 do livro de Mateus, ele vai focar na crucificação. Naquela parte desde o julgamento ali, quando Jesus ele é preso ali no Getsêmani, ele vai ser levado para ser julgado, e ele vai ser julgado por todas as instâncias da justiça naquele momento ali. Tanto ele vai ser julgado por Pilatos, que era o governador de Roma, ele vai ser levado a Herodes, mas também vai ser julgado pelo Sinédrio, porque a primeira vez que ele vai até Pilatos, é identificado que o crime dele não é contra a nação romana. Então ele volta ao Sinédrio, e lá no Sinédrio ele vai ser julgado segundo a lei judaica, quando ele vai se autodeclarar o Messias, o Salvador. E aquilo ali para eles foi algo que foi um traje, porque vejam só, era um povo que esperava ansiosamente pelo Messias, e aí quando alguém vem dizendo que é o Messias, e não só dizendo, mostrando com sinais, maravilhas, tudo que fazia, então, e eles negam a Jesus e vão devolver para Pilatos. Quando chega em Pilatos, aquela pergunta, és tu o rei dos judeus? E aí Jesus, ele vai dizer, olha, se tu o dizes, Então ali sim se configurava um crime para os romanos. Por quê? Porque os romanos, eles tinham um imperador, eles tinham um rei, o imperador romano, e não poderia ter outro rei. Então, a partir dali, sim, há um problema, e tanto que na cruz, onde Jesus vai ser pregado, tem inscrição, né? Yeshua Nazareno, né? Rei dos judeus. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então vai trazer uma alusão de que não pode, dentro do Império Romano, ter um outro rei que não seja o rei romano. Então ele vai ser condenado por isso.
tá? Passando essa parte aqui, meus irmãos, então tem toda essa cena aqui da crucificação de Jesus, né? Dentro ali da quarta cena, o espetáculo que inspira reverência, que mortifica a alma, é a crucificação. Então, Mateus ele vai fazer detalhadamente ali, vai escrever detalhadamente sobre a crucificação de Jesus, mas no final ele vai trazer aquilo que há de mais lindo para nós, para o cristianismo, para a igreja, né? A ressurreição de Cristo. Um curto capítulo de 20 versos ali é reservado para esse grande evento. O evento em que Jesus, depois de ter sido crucificado, ele vai ficar ali durante um período na cruz, até que ele vai, durante aquele período, ele vai falar algumas frases ali, né? Por exemplo, quando ele se dirige a João ali, para Maria, olha aí teu filho, eis ali a tua mãe. Quando ele vai falar, Pai, por que me desamparastes? Então aquelas frases ali, até o momento em que ele fala, está consumado. Quando ele fala está consumado, é a obra que ele recebeu, a missão que ele recebeu para vir ao mundo, passar 33 anos sem pecar, é um cordeiro, né, que faz referência àquele cordeiro do tabernáculo, é um cordeiro sem mácula. Esse é Jesus, quando ele vai morrer ali, João Batista vai chamar, né, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai passar toda a sua vida terrena, sendo 100% homem, né? Ele vai viver todo esse período e não vai pecar. E aí quando ele chega na cruz, ele é condenado e ele morre. Quando ele diz está consumado, é a vitória. É a vitória de Jesus sobre o mal, sobre a morte, sobre o pecado. Ele mostrou que é possível sim viver no mundo sem pecado e ele mostrou isso. E através desse está consumado, o véu do templo se rasga, né? Não há mais separação entre Deus e os homens. Ele vai trazer de novo a aliança do Éden, né? O relacionamento que Adão tinha com Deus, ele vai devolver para o homem, que a partir do momento que Jesus morre, não precisa mais aquele ritual para perdão de pecados, ou melhor, para os pecados serem cobertos, né? Jesus não, ele morre na cruz para apagar os pecados. Então todo aquele que tem os seus pecados deixa sobre a cruz, deixa sobre Jesus e é perdoado de seus pecados. Então ele morre e passam-se 3 dias em que ele está morto, né? Aí os discípulos estão reunidos lá no cenáculo, lá, apavorados, porque sabiam que a perseguição ia ter neles, até que Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa, ele aparece para mulheres. Então, para vocês verem como a Bíblia ela não tem essa característica propagandista de se preocupar, senão apareceria aos reis, né, ao sinédrio. Não, ele vai se apresentar às mulheres ali, né? Então ele vai se apresentando ali e vai ficar 40 dias na terra, mas aí é assunto para as próximas aulas. Então, meus irmãos, passando esta parte, o horário aqui do vídeo já terminou, mas depois nós vamos continuar. Então terminamos a primeira parte da nossa aula com 43 minutos. Depois faltam mais 2 aulas do livro de Mateus. Depois nós entraremos em Marcos. Amém, meus irmãos?